Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia comigo, professora Ana Isabel, e vamos dar continuidade ao que a gente vinha falando sobre o Nordeste. A gente falou sobre a formação do espaço nordestino e hoje nós vamos continuar no capítulo 9 do livro de vocês, falando sobre a organização do espaço nordestino. Então, para começar, a gente vai ver como é a divisão das sub-regiões nordestinas, certo? Com base nas condições naturais e na organização do espaço, foi dividido o Nordeste em 4 sub-regiões, certo? A gente tem a chamada Zona da Mata, que é a mais povoada. Seu nome faz referência à Mata Atlântica, que cobria originalmente essa área mais urbanizada das sub-regiões, é nela que se concentra o maior número de indústrias, é uma área que atrai muitos turistas de outras regiões do Brasil e do exterior por causa das suas praias. Nela predomina as grandes propriedades rurais. Então, nessa chamada Zona da Mata, foi aqui que começou a atividade da cana-de-açúcar, que a gente estudou na aula passada, né? Aqui, onde a gente tem as principais capitais do Nordeste, certo? E é onde a gente tem o nosso litoral nordestino, que concentra a maior quantidade de praias, né? Que atrai muitos turistas para a região, né? E também é onde a gente tem as capitais, que são as principais cidades da região nordestina. Depois a gente tem aqui o Agreste, né? O Agreste, que é uma área de transição entre a zona da mata, de clima tropical úmido, e o sertão, de clima tropical semiárido. No Agreste predominam as pequenas e médias propriedades rurais, onde se desenvolve a policultura, cultivo de diversos tipos de planta, e a pecuária leiteira. Seus produtos abastecem principalmente o mercado consumidor do Nordeste e a Zona da Mata. Gente, nessa região de Agreste, a gente vai chamar que é uma área de zona de transição entre o sertão e a Zona da Mata. Mais para frente, a gente vai ver mais características de cada uma dessas sub-regiões, as características do clima, da vegetação, certo? A priori é só mais para vocês conhecerem como é que está organizado esse espaço nordestino, como é que ele está subdividido, tá? A outra sub-região aqui, e a maior, né, é o sertão, que apresenta muitos rios temporários e baixo índice pluviométrico, com características de irregularidade, pois ocorrem longos períodos sem chuvas, estiagem. Em alguns trechos do sertão, pratica-se a criação de gado e em outros a agricultura, inclusive irrigada, principalmente no Vale do São Francisco. A vegetação que predomina nessa sub-região é a caatinga. É aqui, né, no chamado sertão nordestino, que a gente vai ter o Rio São Francisco, é no sertão nordestino que a gente tem principal clima, o clima semiárido, a principal vegetação, a caatinga, né? E aí a gente vai estudar, como eu já falei, mais profundamente cada uma dessas sub-regiões nas próximas aulas, certo? E a gente vai vendo cada vez mais essas características físicas. O meio norte, que é uma área de transição entre o sertão e a Amazônia, certo? Nessa sub-região se destaca a atividade do extrativismo vegetal, principalmente da carnaúba e do babaçu, e o cultivo de arroz. Vejam que aqui, o que ele chamou de meio norte, ele não considera todo o estado do Maranhão, certo? Se a gente for considerar aqui esse trecho do Maranhão, a gente já vai ver uma área de floresta amazônica. Então, como Pedro Pinches não considerou essa parte do território do Maranhão, essa subdivisão aqui do livro que é trazido pelo livro de vocês, só vai considerar parte do Maranhão. Então, o Nordeste foi uma área muito esquecida, uma região muito esquecida, né, pelos governos, e a gente só tinha políticas do governo federal quando, principalmente para beneficiar os chamados
que a gente viu nas últimas aulas dos coronéis, né? Então, quando vem nos anos 2000, né, que se muda a conjuntura política do Brasil, a gente vê um desenvolvimento maior da região Nordeste, né? Principalmente com os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, né? E também o desenvolvimento da região, né? A região ela começa a crescer mais durante os anos 2000. Então, quando a gente vai analisar os indicadores do Nordeste, a gente vê, por exemplo, como a gente tem aqui, Brasil, pessoas de 25 anos ou mais de idade por grupos de estudo e por regiões em porcentagem. Então, quando a gente vê aqui a região Nordeste, ó, sem instrução, isso é um dado de 2015. Então, quer dizer que o Nordeste tem ainda muitas pessoas com pouca instrução, né, com nenhum ensino, digamos assim, analfabetas, e aí a gente vê fundamental completo, fundamental incompleto, fundamental completo, médio completo e superior completo. Então a gente vê que ó, no Nordeste ainda tem poucas pessoas com o grau de superior completo, né? Se vocês comparam com as outras regiões, o Nordeste tem os piores índices relacionados à questão de analfabetismo. Isso se deve principalmente à falta de investimento que houve nos governos, certo? A gente só vê mudança a partir dos anos 2000, né? E aí, aqui também a gente tem as taxas de mortalidade, né? A gente vê o Norte e o Nordeste com as principais taxas de mortalidade, né? Porque, mais uma vez, ressaltando a falta de investimento que existia nessa região. Falando um pouco sobre a distribuição de renda, a gente vê que ainda é uma característica aqui do Nordeste uma concentração da propriedade de terra, né? Poucas pessoas com muita terra, os grandes latifundiários que se criou, né? Que começaram a existir lá na época da cana-de-açúcar, que a gente estudou na aula passada, eles ainda permanecem nos dias atuais, fazendo com que haja essa concentração de terras, havendo assim uma necessidade de um equilíbrio, né, dessa distribuição de terra para que as pessoas elas possam desenvolver as atividades do campo. Essa concentração de terras ela fez com que aumentasse a pobreza na região e aí devido aos programas sociais, né, houve uma melhora a partir dos anos 2000, como eu já ressaltei várias vezes ao explicar essa tabela, porém ainda, mesmo com essas ajudas, né, dos programas sociais, ainda no Nordeste a gente tem quase 16% da população desempregada, segundo o IBGE. Houve uma melhora nas condições de vida da população, porém, isso não gerou tantos empregos, né? E aí, ainda, a gente tem uma parcela significativa da população no Nordeste desempregada. Falando um pouco sobre a economia do Nordeste, né? A gente vai ver um pouco agora e mais para frente a gente vai estudar mais detalhadamente. Historicamente, a economia da região Nordeste esteve baseada principalmente na produção do açúcar, no cultivo de cacau e na pecuária. Há algumas décadas teve o início do desenvolvimento das lavouras de fruticultura para exportação no Vale do Rio São Francisco, nos estados de Bahia e Pernambuco, principalmente nos municípios de Juazeiro e Petrolina, e também no Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, na sub-região do Sertão. E no Sertão também a gente tem o desenvolvimento das atividades de pecuária, como a caprinocultura, que é a criação de cabra, a apinocultura, que é a criação de abelhas, né? E a pecuária em si, que é a pecuária bovina. Na região do litoral, a gente tem a carnicicultura, que é a criação dos crustáceos como o camarão, né? A venda do camarão. O petróleo também é explorado no litoral, na plataforma continental, e também a atividade turística cresce muito devido às praias
né, que a gente viu lá as praias que a gente tem no Nordeste, e a gente viu as principais capitais do Nordeste estão também nessa zona de litoral. Então, o turismo cresce muito na região Nordeste. E o desenvolvimento também da indústria, né? A indústria cresceu muito, principalmente também nas áreas de litoral, né? Isso fez com que as cidades, né, as capitais, elas concentrassem um grande volume populacional. E a gente vê mais para frente, a gente vai estudar mais para frente um pouco mais dessa questão da agricultura, da industrialização, certo? Aqui a gente tem um polo petroquímico em Camaçari, na Bahia, e a outra atividade da criação de gado, né? Que acontece lá na Serra das Almas, da Chapada Diamantina, na Bahia. E uma das questões é a atração das indústrias para o Nordeste, que vem crescendo principalmente, né, pelo baixo custo da mão de obra, que vem atraindo os empresários do Centro-Sul, né, os incentivos dos governos estaduais com a redução ou a isenção de impostos também vem estimulado para a instalação dessas indústrias aqui no Nordeste. E assim a gente tem visto a presença de empresas de telemarketing, de automóveis, né, de produtos alimentícios, de higiene, de limpeza. Também o setor de tecnologia e de informação tem crescido muito, né, principalmente no estado de Pernambuco, né, onde as empresas vêm, as multinacionais, elas vêm com porto digital, né, principalmente no estado pelo fato de se ter em Suape, né, os maiores polos tecnológicos no Brasil. Então, isso tem atraído cada vez mais as indústrias para a região Nordeste, tá? Então, a gente vai finalizar a aula por aqui. Qualquer dúvida, como eu sempre digo, procurem o professor de vocês. Tchauzinho, se cuidem e até a próxima aula.